meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Estamos aí no 12º episódio de 2020, onde contando essa trajetória minha no desenvolvimento de jogos, no game design, e nesse momento fábrica se torna um negócio, realmente, e claro, tá na hora de fazer um jogo comercial, sim. Tá na hora sim, Salabim, de fazer um jogo comercial e voltar ao desenvolvimento, né? Mas não foi tão fácil assim começar isso e pensar em fazer um jogo, não. Eu ainda relutei muito, como eu falei pra vocês no podcast de vocês, e como eu falei ainda, tem um longo caminho pra eu trilhar ainda, né? Mas de fato 2019 foi um ano de esperança, assim, pra mim. Foi um ano de mostrar que não, esse é o caminho que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Pô, e com 34 anos, né? 35, daí você pensa, pô, fez tanta coisa lá, tantas experiências, e agora tu tá achando aquele caminho certo, mas às vezes é isso, né? Às vezes a gente vai trilhando caminhos meio tortos, assim, pra chegar no que a gente realmente importa, né? Mas foi muito interessante, porque foi com isso que eu consegui ter um pouco mais de recurso para dizer, olha, eu posso fazer o que eu gosto e conseguir desenvolver meus games, né? E com isso, eu consegui começar a trilhar esse caminho de agora, né? Eu vi aquela luz no fim do túnel, sabe? Como diz o pessoal aí, né? E aí é legal, né, gente? Fazer curso, eu achei uma coisa que eu sempre gostei muito de ensinar dos alunos, é um contato muito legal. Mas, como eu falei pra vocês, o fato de fazer um jogo comercial ainda era algo que eu não tava querendo muito, não. Eu tava teimando como nunca. Só que daí teve um dia que veio um aluno pra mim conversar comigo, e ele falou assim, pô, Fabiano, é legal, eu acho legal os cursos, eu acho bacana essa coisa, mas eu queria te ver fazendo um jogo, cara, um jogo pra Steam, um jogo pra alguma plataforma, fazer pra algum negócio, sabe? E aí eu pensei, será mesmo, né? Será mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho que manter um foco? E, enfim, mas eu pensei, mas eu acho que tem que fazer mesmo, né? Porque daí eu comecei a perceber assim, né? Eu comecei a perceber que eu tinha alunos meus fazendo jogo, pensando em plataformas mais atuais de desenvolvimento da Steam, né? E eu tava nessa viagem teimando com isso, né? Teimando de, não, talvez não sei o quê, né? E se você ver o meu portfólio, na verdade, são jogos em Flash, ou são jogos gratuitos, né? Basicamente, que eu fiz como portfólio. Né? Teve a minha época da Cell Games comercial, depois eu comecei, quando eu saí da Cell Games, fiquei só com fábrica voluntária, eu fiz muito jogo nessa pegada do gratuito, mas não tinha mais um jogo comercial numa plataforma Steam, por exemplo, atual, né? Eu não tinha nenhum jogo na Steam. E aí eu vi uma galera mais jovem que eu fazendo jogo pra Steam, e aí eu comecei a colocar, tá, por que eu não tô fazendo também? O que eu tô esperando, né? Com toda a bagagem que eu tenho já de experiência com desenvolvimento de games, por que eu tô me sabotando desse jeito, né? Até, por exemplo, tipo, um parceiraço do Fábrica aí, o Marcos Game Dev, vocês devem conhecer, né? Pô, o Marcos tava publicando jogo pra Steam também, tava fazendo os dele, né? O Marcos tem 20 e poucos anos. Eu pensava comigo, tá, por que o Marcos, que foi meu aluno, inclusive, na faculdade, tava fazendo jogo, e eu tô aqui me limitando por causa de uma autossabotagem besta, entendeu? Pô, o Marcos foi meu aluno, cara, e não tá tendo essa barreira. Por que eu tô tendo isso, sabe? Vamos falar real contigo, Fabiano, aqui, né? Vamos dar uma conversinha aqui, né? Poxa vida, né? Ainda também tem um amigo do Marcos, né? Que também já tinha 3 jogos na Steam publicados, o Matheus, que aliás são muito bons, inclusive, quero dizer pra vocês, tanto do Marcos quanto do Matheus, os jogos deles. E eu dizia, meu Deus, por que eu tô me sabotando desse jeito, sabe? Por que eu tô fazendo isso? E aí eu comecei a perceber que era esse passado negro que eu tinha com a Cell Games, né? E aí eu tô usando a palavra negro aqui no sentido de obscuro, tá, gente? De sombrio mesmo, tá? E aí foi isso que eu comecei a perceber, que eu tava me dando rasteira. E aí eu digo, não, vou ter que mudar esse negócio, né? E aí nesse processo todo, o tiozão aqui, né, o tiozão Fabiano, começou a rever o portfólio e realmente ver que não tinha nada no atual, na plataforma atual. E eu pensei, por que não fazer o jogo pra Steam, né? Eu já sei como se vende o jogo, eu já sei o processo, eu já sei esses meandros todos, né? Daí, por que não, né? Dessa vez vai dar certo, foi isso que eu me coloquei. Né, a forma de pensar numa forma mais positiva também, né, porque experiência eu tinha já com isso. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei 1 ano e pouco no Nintendo Blast como colunista lá, de forma voluntária. E eu aprendi como é que funciona esse meio da imprensa também. Então, quer dizer, até a parte de divulgação pra mim seria uma coisa que não seria tão complicada de fazer, de entender. Então, sabe, o que eu aprendi foi assim, gente, isso vale pra lição pra vocês. Desapega do passado, sabe? Larga aquele passado lá. O que aconteceu ficou lá. Não adianta agora tu pensar com a cabeça de 35 anos que, você poderia ter feito diferente, tu poderia ter feito isso. Não vai voltar no passado. E naquela época você não sabia disso, entendeu? Então, é isso que eu falo pra vocês, sabe? Às vezes a gente fica se martirizando, fica se batendo, fica se julgando por decisões erradas que você tomou no passado e que não tem por que você fazer isso, porque você não sabia naquela época, você não tinha noção, entende? Que tem que pensar agora no futuro, no presente. E foi isso que eu fiz, e de fato eu digo, não, tá na hora de ter um jogo na Steam sim, e aí eu comecei com a ideia.
né? E nisso tinha um projeto que eu já tinha gostado muito da proposta, que era o jogo Born Race, que era um jogo que foi abandonado quando a Cell Games fechou. Esse jogo, inclusive, tinha arte adiantada, tá? A arte adiantada bastante coisa já. E o artista que já trabalhava no projeto já era o mesmo que já ia atuar nesse novo do Steam, que era o David. E nisso eu comecei a pensar na proposta de já chamar o David. David, o que tu acha de ressuscitar o Born Race? Né? E ele topou a ideia. Então foi a primeira pessoa que eu já chamei pro projeto, foi o David. Até porque a autoria dessas artes anteriores já era dele também. E aí a gente começou a pensar numa nova proposta pro jogo. Na época até eu conversei com os meus sócios também e falei, gente, aquela arte do Born Race lá, vou reaproveitar. Ninguém tá usando pra nada mesmo. O projeto foi abandonado. E vou fazer um jogo comercial com ela. Até porque a arte hoje não tem propriedade mais de ninguém, né? A empresa, a partir do momento que fechou, não é arte de ninguém mais. Então agora ela é minha, né? A autoria, sim. A autoria continua sendo o David. Mas como o David está nesse projeto, então não tinha nenhum problema. Só que o que acontece? Aquela proposta do Born Race do passado, gente, era um jogo de celular para smartphone. E era um jogo de corrida mesmo. Corrida. E aí eu via que pra Steam, pro que eu tava pensando e pro meu estilo de desenvolvimento como eu tava hoje, sabe, como game designer, não me comunicava mais comigo aquele tipo de proposta. Porque eu gosto da narrativa, eu gosto de um jogo que envolve mais o puzzle, a mente, né, trabalhando mais mente, não tanta habilidade motora, vamos dizer assim. E exploração, né, a questão de exploração, uma coisa que sempre também é muito minha característica. E eu via que aquele jogo não comunicava mais comigo isso. A minha identidade, tem gente que chama isso de filosofia, né, desenvolvimento também, né, mas não era mais, não falava mais comigo aquilo. Então eu reformulei a proposta do Born Race. Ele saiu de um jogo casual para celular para se transformar num jogo de aventura em 8 direções, visão top-down, e que envolvia esses elementos de exploração e de história também. E com isso nasceu um novo Born Race, um projeto que vocês estão tendo aí notícias sobre ele, né? Eu não sei a que momento que o podcast vai sair pra vocês aí. Pode ser até que o jogo já esteja até publicado, né? Porque nesse momento eu tô decidindo agora datas de lançamento, quando eu gravo esse podcast. E com isso surge esse jogo pra vocês poderem curtir aí na Steam, né? E o Born Race, gente, ele foi um jogo que eu tive que fazer muitos protótipos, sabe? Pra que eu conseguisse chegar na experiência que eu queria de fato. Aquilo que eu tava planejando realmente. Porque, de fato, não foi trivial chegar lá, entendeu? Teve todo um passo para desenvolver e tudo mais. E todo esse processo, né? Basicamente de remake, né? Que eu tava fazendo, não foi tão trivial assim. Porque eu ainda tava muito naquele passado, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é isso que eu comecei a me colocar. De como que eu ia fazer uma versão nova dessa pegada de jogo de aventura. Só que daí, com isso, eu cheguei numa proposta. Consegui desenvolver algo legal, né? E consegui lapidar bem direitinho essa proposta. E aí eu quero contar para vocês toda essa trajetória para vocês no próximo podcast. Mas, eu quero aproveitar e deixar uma pergunta para vocês, que você pode responder lá no Instagram, pode responder no YouTube, pode também encaminhar aí em outros lugares, né? Você já teve algum projeto que você abandonou, que depois você retomou com outros olhares e melhorou, mudou essa proposta, retomou essa ideia, né? E se você teve algum momento que você se auto-sabotou para esse projeto, e às vezes era um projeto bom, que depois você pegou ele e viu que não, acho que é um projeto que dá para continuar, dá pra trabalhar isso. Conta pra mim, se é legal pra gente trocar uma ideia. Marca a gente no Instagram, marca lá mim, que a gente conversar aí que vai ser bem legal. E todo aprendizado, gente, que eu comento pra vocês de game design, de jogos, até do próprio Born Race, que eu vou fazer uma trajetória de todo o conceito, como é que foi, pra trabalhar isso tudo. Isso tudo tá no e-book também, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Você vai achar o e-book gratuito? Tá lá no fabricadejogos.net pra você acessar, achar e aprender mais comigo, tá certo, galera? Aprendam mais, vamos estudar aí. Gente, com isso, o Fabiano começa a fazer jogos comerciais e começa a ter novamente um desenvolvimento de jogo aí também comercial, né? Já tava fazendo jogos antes, mas comercialmente falando, Born Race surge aí como essa proposta. E aí você se pergunta, de novo, corrida com espermatozoide? Meu Deus, esse tema é bizarro, Fabiano, espermatozoide, mas então, né? Tudo tem um porquê de escolher isso também, inclusive esse tema ser bizarro, sim, tem um porquê, e eu vou contar pra vocês isso no podcast, toda a minha estratégia que eu tinha pra fazer isso aí. Tá certo, galera? Um abraço e vejo vocês no próximo podcast, tá bom? Valeu, falou, galera!